O Studio também tem a função de remover o fundo de uma imagem. Mas, Nilmara, dá para remover o fundo de qualquer figura? Eu posso colocar aqui uma fotografia e remover o fundo dela? Não, não é qualquer imagem. O primeiro pré-requisito para você conseguir remover esse fundo de maneira automática é você conseguir identificar com facilidade o que é desenho e o que é fundo. Por exemplo, esse macaquinho. Esse macaquinho ele é uma imagem JPG com fundo branco, e eu consigo, sem dificuldade nenhuma, determinar o contorno desse macaquinho. Se eu consigo determinar, as chances do Silhouette Studio identificar o que é imagem e o que é fundo também são grandes. Fundos claros e desenhos mais escuros são os mais simples. Esse macaquinho, por exemplo, ele é escuro e tem algumas regiões que são clarinhas. Se o meu fundo fosse um cinzinha bem clarinho, um amarelinho bem clarinho, eu também conseguiria. Agora, se o meu fundo fosse escuro, o Silhouette Studio já teria dificuldade e talvez nem conseguiria remover esse fundo de maneira automática. Vamos ver como que faz isso? A ferramenta que permite retirar o fundo é a mesma ferramenta que a gente rastreou por partes e que rastreou em volta de um desenho para imprimir e cortar em seguida. É a ferramenta rastrear. Tá vendo que aqui embaixo tem um tal de rastrear e destacar? Essa ferramenta, ela remove um determinado desenho de dentro de outro. Nada mais é do que retirar o fundo dessa imagem. Ou, claro, destacar um desenho dentro de uma imagem maior. Eu deixei aqui 2 macaquinhos porque eu quero mostrar também uma outra forma de remover esse fundo, né, de separar essa imagem desse fundo, sem ser pelo rastrear e destacar. Eu também vou usar o recurso rastrear, mas eu vou usar uma outra ferramenta também. Como que eu vou fazer isso? Seleciono a minha área de rastreio e eu vou dar uma dica aqui para vocês. Eu vou dar um zoom. Vou aumentar o meu limiar bem devagarinho, porque assim que ele contornar toda a minha imagem, eu já paro. Por que, Nilmara? Eu não posso aumentar assim ao máximo tudo? Se você simplesmente aumenta ao máximo, a chance dele pegar um contorninho branco em volta dessas partes mais escuras é grande, porque o bitmap ele é composto por vários pixelzinhos. Ele vai acabar pegando um contorninho branco pertencente ao fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui uma numeração, vamos ver, ó. 86, ó. Em 86 ele já conseguiu contornar todo o meu macaquinho. Em 85 não. Em 85 ficou faltando uma parte das mãozinhas e dos pezinhos. Então vou deixar 86. Feito isso, eu posso clicar em rastrear e destacar, que o software ele vai criar uma linha imaginária em volta de todo o desenho e vai utilizá-la para separar o meu macaquinho do fundo. Olha só. Rastrear e destacar, aparentemente não aconteceu nada, mas se eu arrastar o meu macaquinho, ó, ele já tem um fundo transparente e também tenho aqui o fundo onde ele pertencia. Como se eu tivesse pegado uma tesoura e recortado em volta, né? Separado o fundo do meu desenho. Nilmara, você disse que tinha uma outra forma de fazer isso aqui, tem outra forma? Tem também. A outra forma é você fazendo o mesmo procedimento, selecionar a de rastreio, aumento o meu limiar, era 86, né, ó, 86. Ao invés de eu clicar em rastrear e destacar, eu vou clicar em rastrear borda externa. Quando eu clico em rastrear borda externa, ele vai criar uma linha de corte em volta do meu macaquinho. E aí o que eu faço? Eu seleciono os dois, tanto o macaco quanto a linha de corte nova, abro o meu menu modificar e clico em interseccionar. Quando eu clico em interseccionar, ele vai colocar aquela imagem dentro da minha linha de corte. Ele fez basicamente a mesma coisa. Só que quando eu clico em rastrear e destacar, eu mantenho, eu preservo o meu fundo e não preciso abrir o menu modificar e clicar em interseccionar. Eu mostrei essas duas formas para agregar conhecimento aí nos estudos de vocês. Mas você pode utilizar apenas o recurso de rastrear e destacar. Mas, Nilmara, tá, uma outra coisa, pra que você tirou o fundo? O fundo era branco, faria alguma diferença? Sim, faria alguma diferença se você fosse personalizar uma embalagem, por exemplo, e você quisesse que esses macaquinhos ficassem em cima de um fundo de cor. Vou colocar aqui um retângulo atrás com uma corzinha para vocês verem. Olha, vou colocar aqui um poazinho amarelo, ó. Vou enviar para trás. E olha só. Se eu não tivesse removido o meu fundo, eu não conseguiria deixar o meu macaquinho em cima desse fundo coloridinho. Então fica aí mais uma dica, mais um recurso do Silhouette Studio para vocês utilizarem no dia a dia de vocês.